Na última aula, estávamos falando sobre o direito de sucessão. Nós tratamos da diferença entre meação e herança. Nós falamos sobre o herdeiro legítimo e o herdeiro testamentário. Tratamos também da exclusão dos herdeiros, dos legatários. Falamos do direito de representação. Falamos do momento da abertura da sucessão, da capacidade sucessória, da indignidade e da deserdação. Nesta aula, nós iremos continuar o assunto, mas agora nós vamos falar da renúncia da herança. E eu começo a aula com uma pergunta. Será que o herdeiro é obrigado a aceitar a herança? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por isso, não há como obrigar ao herdeiro a aceitar uma herança. Imagine que alguém tenha deixado para você 50 cães. Será que você está disposto a aceitar essa herança e mantê-los? Quanto você vai gastar com a ração? Dessa forma é possível renunciar a uma herança. Então a herança não é obrigatória, mas como você deve fazer para renunciar à herança? Lá no artigo 1806 do Código Civil, a renúncia da herança ela deve constar expressamente de instrumento público ou de um termo judicial. Com base nesse artigo, você percebe que não basta apenas você recusar a herança. A lei ela exige que seja feita expressamente por um instrumento público ou por um termo judicial. Então não basta ser oralmente, mas é muito importante que você fique atento com relação ao artigo 1813. Esse artigo do Código Civil menciona que, quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, quem? Os credores, com a autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Isso significa que se você tiver credores, se você é devedor e tem credores, e você não quer pagá-los, você renuncia a sua parte. Eles poderão o quê? Aceitar a sua parte em seu nome, desde que haja autorização do juiz. Uma outra coisa importante relacionada ao direito de representação é que na renúncia não existe direito de representação. Na renúncia não existe. Imagine que Pedro falece deixando 2 filhos, Isabel e Ricardo. Sendo que Ricardo tem 2 filhos também. Ricardo renuncia à herança. Nesse caso, sua irmã Isabel vai receber 100% do valor, porque não existe direito de representação na renúncia. Então nós não temos aí o direito de representação. Os filhos de Ricardo somente receberiam se a irmã Isabel também renunciasse à herança. Vamos falar agora da sucessão legítima, que é a sucessão estabelecida na lei. Sucessão legítima. Lembra lá na última aula dos 50% que são destinados aos herdeiros legítimos ou aos herdeiros necessários, que são os descendentes e os ascendentes, o cônjuge ou o companheiro? A sucessão dos descendentes ela é analisada sob 2 princípios. Então temos que analisar 2 princípios, que é a igualdade e a proximidade. Quando nós falamos em igualdade, ela se dá por cabeça. Quer dizer, pego o número de dependentes e faço a divisão por cabeça, pelo número de dependentes, igualmente. Vamos explicar. Através de um exemplo, fica mais fácil você entender, compreender o que seria por cabeça. Imagine que Pedro, vamos escrever. Imagine que Pedro tenha falecido e deixado 3 filhos. Então você tem Pedro, deixou A, B e C. Ele deixou 3 filhos. Esses 3 filhos, eles herdaram por cabeça, independentemente de forem bilaterais, adotivos, filhos fora do casamento. A divisão por cabeça é feita igualmente. Se ele deixou 300, cada um recebe. Isso nós temos a divisão por igualdade.
Observe aqui que não importa se eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, são bilaterais ou não. Isso não importa. A divisão por cabeça ela é feita igualmente aos herdeiros. Ela é feita igualmente. Agora, se Pedro deixa para 3 filhos e um desses filhos já é falecido e tem 2 filhos, os filhos que herdarão no lugar dele herdarão pela proximidade. Isto é, deixou 100, esse aqui morreu e ele tem 2 filhos. Então os filhos deles, o B e o C aqui, vão receber 50 por proximidade, por aproximidade, porque estão mais próximos ali. Agora, se não tiver nenhum descendente, nós não temos aqui nenhum descendente, aí vai seguir para os ascendentes. Na sucessão aos ascendentes, nós temos a mesma regra da sucessão dos descendentes. Igualdade e proximidade. Mas temos que apontar uma diferença. Você deve lembrar que não existe direito de representação na ascendência. Não existe direito de representação na ascendência. Portanto, se a pessoa que falece do lado dos pais, de avós e pai vivos, e do lado materno tem apenas os avós vivos, visto que a mãe já faleceu, nesses casos apenas o pai herdará e os avós maternos não herdarão por representação. A proximidade aqui ela é relativa. Mas muita atenção que para que haja sucessão por ascendência aqui, eu não posso ter descendentes, certo? Vamos imaginar que não tenha ascendente. Nesse caso, passamos a analisar a sucessão do cônjuge e do companheiro. Eles podem ter meação, direito real de habitação ou também uma herança. Nós aprendemos que a meação ela decorre do término do relacionamento e o regime de bens. Se na prova o sujeito era casado ou tinha união estável e ele morreu, a primeira coisa a fazer é separar a meação deles. O direito real de habitação é um direito real sobre a coisa alheia. O seu objetivo é manter o direito à moradia. Vamos fazer a leitura do artigo 1831 do Código Civil. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo de participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência de família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. O objetivo desse artigo é manter o direito à moradia. Se você morre e seu cônjuge ou seu companheiro ou sua companheira sobrevive e havendo apenas um imóvel para inventariar, o cônjuge sobrevivente ou companheiro terá direito real de habitação de forma vitalícia, ainda que a propriedade do bem não fique com ela. Ainda que case com outra pessoa ou tenha união estável com outra pessoa, o direito será dela. O STJ, ele aplica a mesma analogia, no caso aí, ao companheiro, a mesma analogia ao companheiro. Além da meação e do direito real de habitação, o cônjuge companheiro tem direito à herança. Isto, ele tem direito à herança. A tese de repercussão geral do STF declarou inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, que está prevista lá no artigo 1790 do Código Civil. E o STF afirmou ainda que deverá ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829 do Código Civil. Vejamos a tese de repercussão geral que foi aprovada no STF. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Esse posicionamento ocorreu no dia 11 de maio de 2017 pelo STF, e ele definiu que não pode haver discriminação entre os direitos de herança
e sucessões entre cônjuges e companheiros, inclusive para relações homossexuais. Então não tem mais diferenciação. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado, ele também é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e as partilhas extrajudiciais, em que ainda não haja escritura pública. Isso tudo para dar uma segurança jurídica. Então nós temos uma modulação dos direitos. Tudo que nós dissemos do Código aplica-se aos companheiros. Vamos verificar, com relação ao artigo 1830, quais os pressupostos para a sucessão do cônjuge ou companheiro. De acordo com esse artigo, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, olha aqui, ó, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tomara impossível sem culpa do sobrevivente. Então nós temos aí esses 2 anos que seria o prazo que você tem que ficar atento. E o 1829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Então como que ocorre a sucessão legítima? Primeiro os descendentes. Então primeiro vai para os descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Salvo se ele for casado, ou se casado este com o falecido no regime de comunhão universal. Se ele for casado no regime de comunhão universal, não vai participar. Ou no da separação obrigatória de bens, conforme o artigo 1640, parágrafo único. Ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado os bens particulares. Memorize que o cônjuge não concorre com os descendentes. O cônjuge não concorre com os descendentes. Se ele for casado nos seguintes regimes. Primeiro, regime de separação obrigatória. Está lá no artigo 1641. Atenção que é separação obrigatória. Se for separação convencional, o cônjuge concorrerá com os descendentes. Então nós vimos que a primeira pessoa a herdar são os descendentes. Depois a ordem vai para os ascendentes. Depois vai para os ascendentes, em concorrência também com o cônjuge. E em terceiro lugar, ao cônjuge sobrevivente, ou os companheiros. E em quarto, aos colaterais. O critério de divisão será do artigo 1832 do Código Civil. E o 1832 diz que em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual, ou seja, parte igual, ao dos que sucederam por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. A cota não será inferior a 1/4 da cota da herança, se concorrer com os filhos comuns. Vamos dar um exemplo aqui para que você possa entender melhor. Imagine que os pais, José e Maria, tenham casado em comunhão universal de bens. Desse relacionamento, eles tiveram 2 filhos, Fábio e Hugo. José faleceu, deixando um patrimônio de R$1 milhão. Maria terá direito a 500 mil e o Fábio e o Hugo terão direito a 250 cada um. Observe que Maria não concorre com a herança, uma vez que o casamento é em comunhão universal de bens. Esta é a exceção do artigo 1829, inciso 1. Outro exemplo. Anderson é casado com Daniela. Casado no regime de separação convencional. Não é obrigatório, é convencional aqui. Eles tiveram 4 filhos, Tiago, Lucas, Daniel e Edson. Daniela falece e deixa um patrimônio de R$600 mil. Como o regime era separação convencional, como nada se comunica, não tem que falar em meação. Como seria então a divisão da herança? De acordo com o artigo 1829, inciso 1, como os cônjuges são casados no regime de separação convencional e não no da separação obrigatória,
Anderson concorre com a herança em cota igualitária. Mas se você fizer a divisão, Anderson receberá 1/5 da herança. E como os filhos são em comum, ele teria que receber pelo menos 1/4 da herança. Sendo assim, ele receberá 150 mil e cada filho receberá 112 mil, pois sobraram só 450 mil reais. E se não tiver descendente? Nesse caso, haverá a concorrência do cônjuge com os ascendentes, independentemente do regime de bens. Então, nós temos a concorrência do cônjuge com os dependentes. O artigo 1837 noticia como é que vai funcionar. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver só ascendente ou se maior for aquele grau. Vamos ver outro exemplo. Antônio é casado com Maria. Casado com Maria em comunhão universal de bens. Se o Antônio falece e deixa 600 mil reais em patrimônio, retira-se a meação de Maria, que é 300 mil. E nós vamos verificar, se Antônio tem pais. Se o pai e a mãe de Antônio eles estiverem vivos, Maria, que é esposa em comum, concorre com eles como com os pais são parentes em primeiro grau, a cota é igualitária. Cada um receberá 100 mil reais. Não sobraram 300? Então cada um receberá 100. Se apenas o pai de Antônio estiver vivo, Maria receberá metade dos 300 mil, ou seja, ela receberá 150 mil e o pai de Antônio 150 mil. Se os pais de Antônio não estavam vivos, mas os avós estavam, Maria recebe 150 e os avós dividem os outros 150 mil reais. Se Antônio não tivesse ascendente, a herança iria toda para o cônjuge ou para o companheiro, independentemente do regime de bens. Agora, se não existirem herdeiros legítimos necessários, a herança vai para os herdeiros legítimos facultativos de segundo grau, que vem a ser o irmão. Nós também temos o terceiro grau, que é os sobrinhos e tios, e temos de quarto grau, que são os primos. Olha o 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos exclui os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Então, só aos filhos dos irmãos aqui. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que cada um daqueles herdar. O raciocínio aqui é o seguinte: se for meio irmão, recebe meia herança. Quer dizer, metade da herança. Se Hugo falece deixando 300 mil e 2 filhos, sendo um unilateral e o outro bilateral, o bilateral recebe 200 mil e o unilateral recebe apenas 100 mil reais. Esse é um critério de discriminação que vale, inclusive, para a representação na sucessão do irmão unilateral. Se esse irmão unilateral faleceu e tinha 2 filhos, eles representarão e receberão 50 mil reais cada um. E se não tiver irmão? Se não tiver irmão, vai para os parentes de terceiro grau. Os sobrinhos preferem os tios. Se não tiver, vai para os parentes de quarto grau, que são os primos. Se não tiver nenhum desses descendentes, temos que a herança será jacente. Já sinto muito, não tem ninguém. Isto é, um estágio transitório em que haverá a procura de herdeiros. Então passa-se a procurar herdeiros num prazo de 1 ano. Depois de 1 ano, se a herança jacente, ela vai se transformar em herança vacante, que vem a ser vaga. 5 anos após a abertura da sucessão, ou seja, do falecimento do decújo, esse patrimônio será incorporado ao município, ou ao Distrito Federal, ou à União,
conforme estiverem localizados. Olha o 1823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta, desde logo, declarada vacante. Bom, isso é o que nós tínhamos desta aula de sucessões. Na próxima aula, nós continuamos com mais temas de direito civil. Espero que tenha gostado e fazendo todos os exercícios. Eu sempre repito nas minhas aulas que você tem que fazer os exercícios, que você só vai fixar o conteúdo na medida que você for praticando. Grande abraço e até a próxima aula.